vídeo com questões sobre regimento geral da Unesp. Você estudando para o concurso público da Universidade Estadual Paulista. E aí, estudando bastante? Com fé, foco, força? Vamos lá! 3 questões neste vídeo. Já vai deixando um like aí, porque ajuda bastante aqui o canal Orconcurso. E vou sempre fazer mais e mais questões, cobrando conhecimentos desta legislação interna da importante Universidade Unesp. Questões aqui neste vídeo sobre competências. Aquelas questões que eu, humildemente, apelidei de cara crachá. Por quê? É a questão que fala o que compete a quem compete o quê? Você vai entender caso esteja iniciando os seus estudos para o concurso público da Unesp. Vamos lá? Primeira questão. E questão muito recorrente em concursos públicos da Universidade Estadual Paulista. Fábio, mas não tem mais sido cobrado desse jeito. Turma, eu vi em prova de 2024, inclusive também de 2025, questão assim, cara crachá. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, atribuir aos docentes encargos de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade compete. Só porque existe aquela pessoa que está começando agora o estudo do regimento e preparando-se para o concurso da Unesp, vou explicar aqui com bastante calma. Galera, espere aí, o enunciado de uma questão é isso aqui, ok? O que cobra nesta questão? Cobra competência. Fala aqui, compete, tá bom? Beleza. Mas qual competência está escrita aqui neste enunciado? Esqueça isso daqui. Claro que é o Regimento Geral da Unesp. Ô, louco! Então, vamos ler de outra forma, com inversão. Compete atribuir aos docentes encargos de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. Aí você lê as alternativas. Ao diretor, à congregação, ao conselho do departamento, ao reitor, ao chefe do departamento. Turma, diga aí nos comentários, fácil, médio ou difícil? Primeira questão do vídeo, são 3. Já deixou um like? Pedi de novo desculpa. Agradeço o like, a participação, interação, o comentário. E vamos lá. Você já vai comentando. Questão 1. Alternativa é, turminha. Não tem para onde correr. Precisa estudar o regimento e, de certa forma, algumas coisas você precisa decorar. Mas entenda assim, dentro de um departamento estão aquelas disciplinas correlatas, afins, que têm planos de ensino parecidos, complementares. Uma disciplina se ajuda. Galera, uma disciplina tem a ver com outra disciplina dentro daquele departamento. Olha o spoiler. Então, atribuir aos docentes, quem são os docentes? São os professores. Atribuir aos docentes encargos, obrigações de ensino, ensinar, de pesquisa, fazer pesquisas, e de extensão de serviços à comunidade. Ou seja, a universidade é extramuros. A universidade atende aos anseios e às necessidades da comunidade, da sociedade. Por exemplo, a Faculdade de Odontologia, ela presta serviços gratuitos ao cidadão da cidade. O cidadão vai lá, tem atendimento, é atendido por alunos, supervisionados pelos professores, orientados pelos docentes, e assim a faculdade ganha porque o aluno se prepara para o mercado de trabalho, para a vida real, e a pessoa tem um atendimento de qualidade gratuito dentro da universidade. Tem o seu tratamento dentário, tá bom? E aí? Então, quem é que atribui ao docente aquele dever de ensinar, pesquisar e estender serviços à comunidade? É o diretor? É a congregação? É o conselho do departamento? É o chefe do departamento? Porque nós falamos sobre departamento, você já vai raciocinando e fixando o assunto. Seria ou o conselho do departamento ou o chefe do departamento. Vamos à fundamentação. Está lá no Regimento Geral da Unesp,
no artigo 47, diz que ao conselho do departamento compete atribuir aos docentes encargos de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. Por isso que a resposta para esta primeira questão aqui, qual é? Vamos assinalar. Conselho do departamento. Talvez seja fácil para você, para outra pessoa possa ser difícil. Não é tão simples assim, porque muita gente poderia ter marcado chefe do departamento e teria errado. Fez a associação correta. Opa, o professor, ele dá aula numa disciplina, a disciplina está dentro de um departamento e a pessoa falou, olha só, quem vai atribuir obrigações, encargos, deveres, cada professor dentro do departamento é o chefe do departamento. Mas não, vimos na fundamentação, no artigo 47 do regimento, que é uma competência, cabe ao conselho do departamento. Outra questão, conforme disposto no regimento geral da Universidade Estadual Paulista, transferir, conceder aposentadoria, afastamento e licença aos servidores da universidade, na forma da lei, compete. Turma, galera, que alegria! Trouxe essa questão, porque desta forma aqui, nunca foi cobrado em prova anterior da Unesp. Que forma, Fábio? Como dissemos, cara crachá. Quem é que tem a competência de transferir, conceder aposentadoria, afastamento e licença aos servidores da Unesp? Na forma da lei. De quem é a competência? Do diretor de departamento, da comissão permanente de avaliação, do reitor, do diretor da unidade, do CEP. Turma, e você estuda a legislação chamada Regimento Geral da Unesp e você vai entendendo alguns termos, você assimila alguns conteúdos, aos pouquinhos, vai se inteirando do assunto, percebe palavras-chave, sintagmas, expressões, e você vê, não tem, Fábio, diretor de departamento na Unesp. De fato, não tem diretor de departamento, não. Tem o diretor da unidade universitária, que é o diretor de uma faculdade ou o diretor de um instituto, ambos da Unesp. Percebe? Diretor da faculdade X da Unesp, diretor do instituto Y da Unesp. Tá bom? Então não tem diretor do departamento. Existe sim, por exemplo, diretor de divisão, mas aí tem a ver com seção, com diretoria técnica, não é nada a ver com departamento, tá bom? E aí você fica B, C, D ou E. E eu trouxe essa questão bem legal. Olhe acima, no canto superior direito. Pode ver, observe. Olha aqui a seta. Será que vai estar assim, galera? Nesta direção, você observará um card com o vídeo em que resolvemos uma questão bem recente que cobrava esses conhecimentos sobre quem é que concede aposentadoria aos servidores da universidade, quem é que concede afastamento ao servidor da universidade. Mas era um outro modelo de questão que a banca VUNESP gosta muito. Qual o modelo, Fábio? Situação-problema, historinha, estudo de caso. Então dizia, lá naquela questão, deixei nos cards para você assistir depois, porque Laura é servidora, porque não lembro o nome da outra pessoa, e nem sei se a outra pessoa também chamava Laura. Então Laura isso e Ana aquilo. Laura quer se aposentar, Ana precisa se afastar. Quem é que tem a competência? E você vê que a resposta para aquela questão que deixei nos cards eram competências do reitor. Beleza? Então vamos lá. A fundamentação para esta segunda questão do vídeo está no artigo 24, especialmente no inciso 4, porque diz que, além da competência expressa no artigo 34 do Estatuto, que estatuto é esse, Fábio? Estatuto da Unesp. Então, além da competência que está escrita lá no Estatuto da Unesp, vamos ver, galera. Além da competência lá no Estatuto da Unesp, compete ainda ao reitor transferir servidores da universidade, conceder aposentadoria aos servidores da universidade, conceder afastamento aos servidores da universidade, conceder licença aos servidores da universidade, sempre na forma da lei.
Fábio, por que você leu desta maneira? Porque assim você assimila melhor o conteúdo. Perceba que no inciso 4 é uma competência, mas ela se desdobra em 4 atribuições ou obrigações ou faculdades desse reitor. É ele que pode transferir servidores. É ele que concede aposentadoria. É ele que concede afastamento. E é ele que concede licença aos servidores da universidade. Tá bom? Por isso que a resposta para a questão 2, sem dúvida nenhuma, é reitor. Ok? Vamos lá então. Terceira questão, e talvez a mais difícil do vídeo, mas eu trouxe porque nada aqui no canal Auro Concurso, preparando-se para o concurso da Unesp, nada é à toa, nada é em vão. A questão, o fulcro da questão é o cuidado com esta palavra respectivamente. Mas vamos lá, leiamos. Consoante o regimento geral da Unesp, e olha que legal, o Fábio pensando em tudo que já viu de provas anteriores, a banca pode chamar assim, ó, regimento geral da Unesp. Beleza, mas também já chamou assim, ó, regimento geral da universidade, ou regimento geral da Universidade Estadual Paulista. Também já houve questão desta maneira. E aqui, regimento geral da Unesp, não tem nada diferente da primeira, Fábio. Tem Unesp apenas com a primeira letra maiúscula. Aqui, Unesp com todas as letras em maiúscula. Beleza? E aí? Dito tudo isso, talvez seja inimportante, você vê agora de quem é cada competência que está na questão. É um enunciado que você lê aqui e são duas competências, turma. Consoante, ou seja, conforme, de acordo com o regimento, decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos, ouvido o CEP. É a primeira competência. Beleza? Vamos deixar destacado em cores diferentes. Tá bom. E assessorar o reitor em assuntos referentes à definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho. Trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores. É legal essa questão, porque se você nunca viu uma questão assim, você poderia se atrapalhar. Você não, outra pessoa. Você é craque. Está estudando e vai passar no concurso público da Unesp. Então você vê que é uma questão que cobra duas competências. A primeira, destacada na cor verde. De quem é esta competência? A segunda, destacada na cor azul. A competência é de quem? Porque você, galera, o cuidado com respectivamente, por que ele se deve? Olha aqui. Em verde, você vai ver em cada alternativa as primeiras palavras ou figuras. Olha aqui. Decidir sobre criação, transformação e extinção de cursos é atribuição do reitor? É do conselho universitário? É da congregação? É da CPA? É do conselho universitário? Galera, turma, se você já sabe disso, eu peço licença, eu preciso avisar para aquela pessoa que não sabe. Quando você vê aqui na cor azul, assessorar o reitor em assuntos referentes à definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores. Daí, em cada alternativa, você olha a segunda palavra ou expressão. Seria o conselho universitário? Vamos destacar na própria cor. Seria esse assessoramento à reitoria, ao reitor, seria o conselho universitário? Seria o CEP? Seria a CPA? Seria o reitor? Seria a CPA? Galera, turma, galera. E aí? Fácil, difícil? Vou eliminar as cores aqui para não ficar poluído e você pause o vídeo, leia e reflita. Deixe em destaque na cor amarela apenas a expressão respectivamente. Como eu disse, decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos. Você olha aqui. É o reitor? É o conselho universitário? É a congregação? É a CPA ou é o conselho universitário? Tá bom então? E aí? Fundamentação no artigo 10 diz que, além das atribuições fixadas no artigo 18 do Estatuto, aquele Estatuto da Unesp, compete ainda ao CO, Conselho Universitário, decidir sobre a criação, transformação
e extinção de cursos, ouvido o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Se você já sabia isso aqui, decidir sobre criação, transformação é competência do Conselho Universitário, você ficaria entre a alternativa B e alternativa E. E de pronto, na sua prova, tendo a certeza, você riscava, não é A, não é C, não é D. Olha que legal! E aí? Mas quem é que assessora o reitor em assuntos referentes à definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho do professor, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores? Dentro da Unesp? É competência do CEP ou é competência da CPA? E aí? Talvez você com ligeireza tenha observado. Cabe à CPA assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da universidade e a definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Universitário. Galera, galera, o Fábio já teve ideia para uma outra questão. Sim, eu faço um vídeo para vocês, vocês aprendem, eu aprendo com vocês e já estou imaginando um outro vídeo com mais uma questão. Beleza? Mas logo, claro, você já viu que é uma competência da CPA. Sim, da CPA é a competência para assessorar o reitor em assuntos referentes à definição tatati. Beleza? Então você sabe que a resposta para esta questão é a alternativa E. Fábio, mas lá no regimento não está desse jeito. Quem vai assessorar o reitor em assuntos referentes à definição e aplicação dos regimes especiais? Não, Fábio. Completamente diz assim, ó. Cabe à CPA, Comissão Permanente de Avaliação, assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da universidade. Isso não está lá na questão, Fábio. Tudo bem, galera. Mas observe que no artigo 28 do regimento, sobre competências, aquilo que cabe a esta comissão CPA, você pode fazer com que ficasse assim, para o seu estudo. Artigo 28, cabe à CPA, inciso 1, assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da universidade. Isso aqui não foi cobrado na questão, mas o que você vê no inciso 2 do artigo 28 do Regimento Geral da Unesp, Fábio, não está assim lá. Eu sei, galera, estamos estudando junto e fazendo de conta que assim estivesse. Porque você percebe que esse artigo 28, isso aqui tudo é o caput, ó, cabe a CPA, até Conselho Universitário, tudo isso daqui é cabeça do artigo e não tem inciso, mas poderia ter sido desdobrado e simplesmente a cabeça do artigo ser assim. 1. Assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da universidade. Isso aqui não foi cobrado na questão, não estava lá. Mas o que está aqui, galera? Assessorar o reitor em assuntos referentes à definição. Fábio, cadê o referentes? Vamos colocar, galera, aqui rapidamente, ó. Tá bom? Você entendeu aqui, ó, junto com o Fábio, e eu peço perdão, desculpas. Assessorar o reitor em assuntos referentes à definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Universitário. Turma, de verdade, olha, desculpa, tá? Mas é aqui, ó, assessorar o reitor em assuntos referentes à definição e aplicação, porque era o que estava na questão, galera. Não falava da avaliação acadêmica. Por isso que ficou talvez um pouquinho mais difícil a questão. Porque se falasse assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica, opa, é a Comissão Permanente de Avaliação. Agora, a questão aqui inédita da Banca da Gata cobrou o conhecimento da segunda parte lá daquele artigo. Você vê, a segunda parte, a definição e a aplicação dos regimes especiais de trabalho do professor. É uma competência da CPA, assim como assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da Unesp. Beleza? Ficou claro ou ficou confuso? Ah, galera, ó, eu acho que essa questão é bastante importante. Observe, o Fábio está limpando a tela. Ó, de novo, em tela, reflita. Sabe responder
de pronto a uma questão desta. Para você é uma questão simples. Tá lá, a prova, abriu, viu o regimento geral da Unesp lá no caderno de prova. De plano, imediatamente você mata uma questão desta, deixe nos comentários e já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative o sininho para ficar sempre ligada e ligado em vídeos como este aqui, beleza? Valeu, galera, valeu, turma, até o próximo vídeo, bons estudos e até a aprovação!